Então vamos lá. Primeira questão. Considere as seguintes afirmativas sobre a sociedade e a economia açucareiras entre os séculos XVI e XVII do período colonial brasileiro. Eu vou aqui para a lousa, certo? Para que a gente possa fazer uso aqui das nossas opções. Olha o que é que eu tenho aqui. Considere, né, como eu já li, e você tem aqui a primeira afirmativa. O período de produção açucareiro, primeira coisa que eu quero falar para você, ó. Quando a gente fala de açúcar, a gente fala do primeiro ciclo econômico da história do Brasil. Não confunda ciclo com mera atividade econômica. A primeira atividade econômica exercida no Brasil foi o extrativismo. Quando eu falo do ciclo da cana, eu posso te trazer aí algumas datas. Nilton, que datas? Eu posso te dar aí o ano de 1530 e eu posso te dar o ano de 1654. Quando eu falo de 1530, eu falo da expedição de Martim Afonso de Souza. Mas Martim Afonso de Souza, a primeira experiência em terras brasileiras de efetiva colonização. Então eu posso te afirmar que a cana-de-açúcar é o produto utilizado para dar início à colonização brasileira. Em 1654, aí eu ligo aos holandeses, certo? Aos holandeses. Nilton, como assim? Porque é o período de expulsão dos holandeses, o que efetivamente levará ao declínio da produção açucareira. Como a questão não pede, mas eu vou falar, por que é que os portugueses decidiram cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Primeiro, o valor do produto no mercado internacional. Segundo, o solo e o clima, considerados bastante favoráveis. Terceiro, certo? A experiência, já foi até questão da PM Pernambuco, a experiência que se tinha com esse produto em colônias africanas. E quarto, meu querido, a possibilidade de fazer uso da iniciativa privada para o início da colonização, através do que nós chamamos de capitanias hereditárias. Olha a quantidade de informação que eu te dei aí, só no item número 1. Então vamos completar esse item número 1. O período de produção açucareira pode ser compreendido em seus aspectos econômicos como a primeira iniciativa de colonização. Eis que se apresenta aqui a resposta, em que o açúcar era o principal produto, obviamente, no comércio com a metrópole, até porque eu te dei aqui os motivos pelo qual o açúcar foi o produto escolhido. Então, a questão aí, o item de número 1, ele é verdadeiro. 2. Entre 1630 e 1654, olha a merda aqui. Espanhóis, meu irmão, porra, não é espanhol, macho, é holandês. Holandeses, meu querido. E por que diabo é que os holandeses vieram bater aqui, macho? Deixa eu te falar. Entre 1580 e 1640, Portugal estava nas mãos de um rei espanhol, Filipe II. É a tal da União Ibérica, meu irmão. União Ibérica. Então vamos falar de treta, vamos? Não apareceu espanhol na questão? Então tá aqui a Espanha. A Espanha tinha treta com quem? Com a Holanda. E quem eram os holandeses? Os grandes financiadores do açúcar no Brasil. Então olha para cá, cara. Se porventura agora Portugal está sob a administração espanhola e os espanhóis têm problema com os holandeses, então o que é que eu vou tentar fazer com esses holandeses? Expulsá-los. Não quero mais eles se metendo no cultivo de cana, no financiamento da cana, principalmente no Nordeste brasileiro. Então a questão, ela é muito, mas muito fácil, número 2, porque não são espanhóis,
e sim são holandeses. Outra coisa, meu querido, 1630, 1654, eu estou falando do período de permanência holandesa em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, e não é a primeira tentativa de invasão. Eles já tinham tentado invadir antes, no ano de 1624, em uma cidade chamada Salvador, primeira capital do Brasil, atual capital do estado da Bahia. Então, o item número 2 está errado. Vamos botar aqui, Tiagão, errado. Correto, tá ok? 3. O declínio da economia açucareira ocorreu após a expulsão dos holandeses. 2 motivos, né não, Tiagão? Quais são os motivos, ó? Eles simplesmente, ó, fogem com todo o capital, porque efetivamente ainda serão indenizados para poderem deixar o Nordeste brasileiro e vão produzir cana onde? Antilhas. Na região das Antilhas, perfeito, na região das Antilhas. Aí, meu querido, é como se eu fosse dono de um pequeno negócio, mas que abastece toda uma região exclusivamente. Se eu tenho outro negócio maior, que tem a minha região como mercado consumidor, fudeu. Então, o açúcar brasileiro ganhou um concorrente que agora tem capital e experiência adquiridos. Volta aqui, cadê? Capital e experiência adquiridos durante o período que esteve no Nordeste. Então, 3 é correto. 4. O sistema açucareiro caracterizou-se por uma agricultura... Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, brother. Foi meu aluno, você não pode errar isso. Foi aluno do Tiagão, não pode errar isso. Cara, falou de cana-de-açúcar, meu irmão, parece besteira, mas sempre, você vai lembrar de quê? Plantation. Newton, plantation, eu sempre até brinco, não é rebolation, plantation. Plantation é mel, meu querido, mel, com 2 S. Monocultura, escravidão, exportação, latifúndio. Isso é monocultura. Apaga, Nilton, que eu quero ler a questão, seu animal. Pois estamos lá. O sistema açucareiro caracterizou-se por uma agricultura em grandes propriedades. Macho, Tiago, o que é grande propriedade, mano? Latifúndio. Comandado pelo senhor de engenho. Certo? É o engenho, meu querido, que transforma a cana em açúcar propriamente dito. E quem manda lá é o senhor de engenho. Mas ele manda mesmo, é uma sociedade patriarcal, hierarquizada, rural, paternalista, de pouca mobilidade social. E você é foda, na hora da prova você vai lembrar de todas essas características. Então é patriarcal, paternalista, hierarquizada, pouca mobilidade social, é uma sociedade em que quem manda em tudo é o senhor de engenho. Manda no escravo, manda na dona do engenho. E o tipo, por que você está chamando ela de dona? Fica quase que um pronome de tratamento, dona, o seu e a dona, o seu de senhor e a dona, porque é dona junto com ele, mas não manda em porra nenhuma, que possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura que os engenhos mobilizavam no campo e nas vilas. Perfeito, eles eram a maior expressão de poder. Então eu tenho aqui, ó, o item 1 como correto, o 3 como correto e o 4 como correto. 1, 3 e 4, resposta correta. O item B de bola e minha garganta se lascou na primeira questão. Vai, Tiagão. Nilton, só lembrando Pode lembrar. Que o edital traz assim, sociedade açucareira e sociedade da mineração. Então essa questão aqui foi para ilustrar de que maneira se caracteriza a sociedade açucareira. Pode vir uma questão relacionada à mineração? Pode trazer aquela velha comparação aí entre o que acontece dentro da estrutura econômica, principalmente a estrutura econômica, porque a prova tem esse, eu não gosto de usar a palavra viés, mas tem essa característica, tem essa pecha, e fazer essa comparação entre o açúcar e a mineração. Não tem no edital também nada relacionado às invasões estrangeiras, mas você mandou muito bem, colocando aqui a relação entre a presença holandesa desde 1624 e aí depois da Bahia também, aí na região de Pernambuco. Pode ter alguma coisa lá caracterizando a insurreição pernambucana? Com certeza, que está relacionado aí à presença holandesa, onde os holandeses são primeiramente parceiros na produção açucareira, depois que acaba acontecendo, eles acabam virando inimigos, não de Portugal, mas da Espanha por conta da União Ibérica. Existem 2 questões que quase sempre são cobradas a respeito desse assunto. Primeiro, não dá para você dissociar
crise da economia açucareira no Brasil, com a presença holandesa e, posteriormente, expulsão dos holandeses. Número 2, não tem muito o que você fazer, a não ser cobrar um comparativo, já que a prova traz as duas sociedades, entre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora. Quais são os dois principais comparativos que são feitos? Ambas são sociedades escravistas, embora a função de escravo mude um pouco, mas só que na mineradora eu tenho uma sociedade mais urbana e na mineradora eu tenho uma maior mobilidade social. Sim. Então a mobilidade social quase sempre é o fator pedido no comparativo entre as duas sociedades, beleza? Exatamente. É praticamente uma idade média, um feudalismo, aí a sociedade açucareira. Claro, guardadas as devidas proporções. Certo. Bom, Piazada, dentro dessa toada aí, com base no edital, a questão 2 está relacionada à história do Paraná. A gente sabe que a história do Paraná vem pesada, vem muito nervosa, e não adianta pensar assim, não vai cair nada. Nesse caso aqui, ó, quero que você preste bastante atenção, acompanhe a leitura, já é claro, dentro da pegada da própria banca, essa grande quantidade de afirmações, 5 afirmações, é o que espera você aí na prova. Se liga aí, ó. Quando os europeus chegaram ao Paraná, no início do século XVI, encontraram indígenas pertencentes a 2 grandes grupos, Tupi e Ijê. Sobre populações indígenas que compõem esses grupos, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Acompanhe comigo no slide aqui, ó, a leitura das afirmações. Primeira, os Caingangue, quando conquistaram os vales de rios paranaenses, empurraram os guaranis para o noroeste do estado. Então aqui, ó, tem basicamente uma questão importante quando a gente fala aqui nos índios do Paraná, onde basicamente nós vamos ter 3 grandes tribos: Tupi, Caingangues e os Chetás. Então, basicamente, essas aqui são 3 grandes matrizes étnicas em relação aí aos povos nativos originários aí do estado do Paraná. Pois bem, os Caingangue, como a gente sabe, eles não necessariamente conquistaram os vales paranaenses, principalmente porque eles já ocupavam aí, ó, a região de campos e florestas de araucárias. E o item 1 também está errado porque eles não empurraram os Guarani para o noroeste do estado. Noroeste do estado, a gente tem aí uma população indígena típica que vai ser, digamos assim, descoberta aí nos anos 1950, que são os Chetá. Outra informação importantíssima. Os índios Guarani habitavam originalmente o litoral paranaense, e aí, é claro, tem aquela relação direta aí com a colonização do Brasil, onde boa parte também desses Guarani habitavam também o litoral, e no caso específico aqui do Paraná, as regiões oeste, principalmente oeste e sudoeste do estado do Paraná, onde a gente tem, é claro, uma relação étnica muito forte aí dos índios Guarani, não só na região oeste, mas também em países aqui da América Latina, como, por exemplo, o próprio Paraguai. Então, o item 1 está errado. Item 2. Os Chetá ocuparam temas do litoral sul do Brasil, o estuário do Prata e as margens do rio Paraná. Não. Os Chetá, como a gente já falou aqui, ó, os Chetá ocuparam a região da Serra dos Dourados. Pode anotar do ladinho aí, ó. Serra dos Dourados. Serra dos Dourados. Aí na região noroeste do estado do Paraná. A descrição que nós temos aqui na 2 encaixaria aqui mais perfeitamente os Guarani e não os Chetá. Então a 2 também está errada. A terceira. Os Guarani ocupavam vales e temas adjacentes de rios do atual território paranaense. Raramente estabeleciam suas aldeias em áreas campestres. Perfeito. A gente sabe que tem essa característica aí
da ocupação de vales. Além de vales também, nós temos aí o litoral paranaense, como já colocamos aí, corrigindo a alternativa, a afirmação 1. A número 4, os Tupinambá ocupavam exclusivamente a região norte do atual estado do Paraná. Tupinambá não chegou a ocupar o estado do Paraná. Quando a gente fala de Tupinambá, nós estamos falando de uma nação indígena característica aí principalmente daquilo que no período colonial chamava-se de São Vicente. Aqui nesse contexto a gente chama de São Paulo. Certo? Então a 4 também está incorreta. E a 5. Guarani e Xetá pertencem ao grupo Tupi, enquanto Caingangue e Xoclengue pertencem ao grupo G. Detalhe importante que a gente tem o nome de uma tribo indígena aqui, ó, que muitas vezes passa desapercebida, Xoclengue. Essa aqui é uma tribo que tem uma participação importante aqui na região norte de Santa Catarina e no sul do estado do Paraná. Nessa região fronteiriça entre Santa Catarina e Paraná. Por que na maioria das vezes a gente não fala em Xoclengue? Porque muitas das suas características culturais estão relacionadas aos Caingangue. Inclusive hoje, quando a gente fala de territórios indígenas do Paraná, nós temos alguns grupos remanescentes de Xoclengues, numericamente falando aí, não passa de 60 nativos Xoclengue, morando em terras indígenas Caingangues aí no território paranaense. Pois bem, então a gente tem a 2 e a 5 como corretas, ou melhor, a 3 e a 5 como corretas, estando então correta a letra E. Ó, só um detalhe importantíssimo, Nilton, um detalhe bastante importante. Quando a gente fala nesse processo referente aí à ocupação do Paraná, temos que considerar também, principalmente, aquelas 3 frentes colonizadoras que acabam acontecendo ao longo de todo o período colonial brasileiro. Começa com Paranaguá, começa com o litoral, naquilo que a gente chama de frente tradicional. Depois a gente tem a frente norte, e eu quero que você tome um cuidado, uma atenção muito grande, porque a questão vai pegar você em relação a quê? A região norte do Paraná começou a ser colonizada por causa do café. Não. Tem uma relação com o café? Tem. Mas, pioneiramente, quem começa a fazer o processo de ocupação da região norte do estado do Paraná, dentro, é claro, daquela divisão entre norte pioneiro, norte novo e norte novíssimo, foi o tropeirismo. Tropeirismo e Paraná são coisas indissociáveis. Falou em tropeirismo, automaticamente a gente fala no caminho de Viamão. Não tem como tirar isso daí. Agora, não esqueça que quando a gente fala, no início de tudo, o Paraná espanhol, piazada, o começo da colonização do estado do Paraná, por conta do Tratado de Tordesilhas, se dá nessa faixa a oeste, inclusive aqui onde nós estamos agora, aqui no oeste do Paraná. Aqui que começa a colonização espanhola através da criação da Província Real del Guairá. Já começa no século XVI, acaba envolvendo principalmente aí os adelantados espanhóis, os governadores espanhóis, onde o objetivo era encontrar ouro ou prata, já que não tem ouro e prata, vai o que tem na terra, nativos, e aí essa relação com as missões e reduções jesuíticas. Beleza? Se liga porque quando a gente fala na ocupação do estado do Paraná, e o processo de colonização, ele está acontecendo ao longo de toda a história do Brasil, no período colonial, imperial e também no processo republicano. Beleza? Mas eu vou passar a bola para o Nilton agora para ele chegando aí na questão 3. Então, Tiagão... Quer que eu leia para você? Eu leio para você. Eu acho que eu vou ler aqui já escrevendo. Você que manda, por causa da tua voz aí. Tá meio... Quer que eu leia? Eu leio para você. Ó, eu vou tentar resolver a questão 3 e 4 agora, para dar uma descansada maior na voz, aí você resolve a 5 e a 6. Fechou. Beleza? Então, na tela aqui, ó, o que eu tenho? Questão 3. Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, essa transferência aqui, pessoal, costumeiramente é chamada de fuga, né? E ela tem um motivo.
que são as guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas. Ok? Newton, por quê? Napoleão decreta um tal de bloqueio continental. E qual é o principal alvo desse bloqueio continental? É Portugal? Não. É enfraquecer comercialmente a Inglaterra. Só que Portugal não tem condição de deixar de fazer comércio com a Inglaterra. Haja vista que Portugal tem uma série de dívidas para com a Inglaterra. Então, é bom que você entenda o contexto da história geral para que você consiga responder qualquer coisa a respeito de história do Brasil, tá ok? Continuando. Em 1808, foi tomada uma série de medidas que afetou a economia, a política e a cultura. Muita gente fica preso nos aspectos culturais, nas mudanças urbanísticas, nas questões estruturais. Então, toma cuidado. As provas cada vez mais saem dessa zona de conforto e vão para aspectos políticos, econômicos e territoriais. Então, toma cuidado com isso. Então, vem cá. A respeito desse conjunto de medidas, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui para a primeira. O rei assinou um decreto para fechar os portos. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O decreto aqui é um decreto de abertura dos portos às nações amigas, em 1808. Efetivamente, com a abertura dos portos, eu tenho na prática o fim do pacto colonial. Na prática, eu tenho o fim do pacto colonial. E não para por aí, certo? Em 1810, novos acordos são firmados. Acordos de comércio e navegação, acordos de aliança e amizade. E esses acordos darão à Inglaterra uma prerrogativa fora do comum de vantagem da economia feita com o território brasileiro. Eu vou ter 24% como tarifa básica para todos os países, certo? 16% como tarifa básica para Portugal e 15% aproximadamente como tarifa básica para a Inglaterra. Então a Inglaterra tem mais vantagem sobre a nossa economia do que Portugal. Então, negócio de fechar portos está errado, meu querido. Então a primeira está errada. Segunda questão. A criação na cidade do Rio de Janeiro de uma filial da imprensa real, régia, é real. Newton, sim, se criou. Do Banco do Brasil, que depois eles mesmos vão falir, né? Sim. E do Real Hospital Militar, mas por que fizeram isso? Ah, porque eles são fodas, os caras queriam melhorar o Brasil? Não. Eles vieram com basicamente toda a burocracia portuguesa para o Brasil, fugindo daquilo que é a perseguição napoleônica. Então, quando chegaram por aqui, viam a situação degradante em que a colônia se encontrava. Eles necessitaram mudar estruturalmente a cidade do Rio de Janeiro para que eles, nobreza portuguesa, pudessem ter aparato que os atendesse, que é justamente o que o número 2 fala. Ok? Foi uma medida tomada pela coroa para atender às necessidades das novas famílias instaladas na colônia, famílias oriundas da nobreza portuguesa. Segunda questão correta. Terceira, abandonou-se a política de povoamento e de exploração do território. Mentira, já está mentindo, mas a mentira vai ficar ainda maior. A mentira vai ficar impossível de ser engolida. Newton, como assim? Vem comigo. Por uma política de concessão de terras coletivas a colonos, e olha aqui, pessoal, ex-escravos, galera, a escravidão, ela só é abolida no dia 13 de maio do ano de 1888. A gente está falando do final do século XIX, do final do segundo reinado, no penúltimo ano do segundo reinado. Aqui a gente está falando do início do século XIX. Newton, não impede que um ou outro escravo tenha conseguido sua alforria. E você acha que esse um ou outro escravo que conseguiu a alforria vai receber da coroa portuguesa terras para que ele pudesse cultivar? Meu querido, no futuro até mesmo os colonos, os imigrantes,
terão acesso dificultado à terra, quanto mais os ex-escravos. Então, pelo amor de Deus, essa aí foi difícil de engolir. Então, a 3 está errada, ok? A 3 está errada. 4. Além das questões internas, o governo de Dom João VI, que foi um governo expansionista, Dom João, que é tratado como um bobão, comelão, um retardadão, ele é um líder expansionista dentro do contexto sul-americano. Lembre disso. Napoleão escreve em seu diário que Dom João foi o único cara que o enganou. Lembre disso. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Se preocupou com a política externa. Ao ocupar a Guiana Francesa, 1809, logo após a chegada, tomada de Cayena, aí é Napoleão, aí é França, me expulsou aí do meu bem-estar na Europa, em Portugal, pois agora eu vou atacar vocês. Mas como é que fugiu e vai atacar? Vou atacar a possessão ultramarina francesa, aqui, vizinho ao Brasil, que é a Guiana Francesa. Atacou e tomou, e só vai ser devolvida no ano de 1815, com o Congresso de Viena. E ao anexar parte do Uruguai, certo? Aí está mais ligado a questões ligadas a Carlota Joaquina, já vista que Dom João acreditava que tinha que ter uma vantagem em ter casado com Carlota Joaquina, que era, certo, sucessora de espanhóis. Então, meu querido, a tomada começa em 1818, se efetiva em 1820, mas você sabe que essa região chamada de Cisplatina, entre os anos de 1825 e 1828, será alvo de conflito e nós a perderemos, virará o que nós chamamos de República Oriental do Uruguai, ok? Então, a 4ª questão está correta. 5ª, com o objetivo de interligar a capital da colônia, a capital da colônia, no caso aqui o Rio de Janeiro, com outras regiões, o governo passou a oferecer créditos bancários para a plantação e para a criação de gado, exatamente, inclusive fazendo uso do próprio Banco do Brasil. Aí você pensa o seguinte, Newton, estávamos bem economicamente, estávamos nada, meu querido. Século XIX é um século podre, porque a gente ainda vive do resquício do ouro e ainda não chegou o ciclo do café. Então, nesse momento, nós temos um hiato econômico. A família real gasta, verba inclusive oriunda de Portugal. Mas quando nos tornamos independentes, Dom Pedro I vai amargurar uma crise econômica fora do comum. Resposta dessa questão aqui, resposta é o 2... O 3 e o 5 o 2, o 4 e o 5. Resposta correta, o item é de escola, beleza? Próxima questão, 4ª questão. Ah, 4ª questão é bem legal e vai ser um pouco mais rápido para o Tiagão voltar. Sobre a sociedade brasileira do século, olha o século, pessoal. 19, pessoal, 19. Newton, quando é que começa o século 19? Em 1801. Newton, o que é que o século XIX tem? Aqui no Brasil, resquícios de século XVIII. E o que é que o século XVIII tem? Iluminismo. E o que é que o século XVIII tem? Liberalismo econômico. Então, vem aqui comigo para a gente responder a questão. A Constituição do Estado Imperial considere as seguintes afirmações. Número 1, o liberalismo, marcado pela defesa da propriedade privada e pelo livre comércio, obviamente, Adam Smith, obra A Riqueza das Nações, primeiro ano de publicação, 1776, A Mão Invisível que Rege a Economia, Lei da Oferta e da Demanda, Lei da Oferta e da Procura, os estados não devem intervir, os mercados devem se autorregular, sempre recuperando o equilíbrio caso necessário, de maneira natural, liberalismo econômico. Chegou ao Brasil? Chegou. A elite era toda partidária dessas ideias liberais? Não. Mas nós tínhamos aqui parte dos donos de escravos, parte dos cafeicultores que adotaram ideias liberais, ok? Então, a primeira questão diz o quê? Foi uma das correntes, não está dizendo que foi a principal, de pensamento adotadas pelas elites escravocratas brasileiras. Beleza, a primeira está correta. 2, a unidade nacional, a integridade territorial, vamos só para os 2 primeiros.
Quando a gente chega no primeiro reinado, nós temos problemas. Que tipo de problemas? O primeiro problema é a Confederação do Equador, o movimento separatista do Nordeste brasileiro, liderado por Pernambuco. Muitos consideram uma extensão da Revolução Pernambucana de 1817. Newton, o que é que o imperador Dom Pedro I faz? A todo custo impede que o Estado brasileiro se fragmente, coisa que ele já tinha feito quando em algumas províncias, como a Bahia, houve uma resistência ao processo de independência. Então, no Brasil, eu tenho um movimento de independência diferente dos outros países da América Latina. A América Espanhola se fragmentou. Aqui não, nós mantivemos a unidade territorial, graças ao poder centralizado na mão de um monarca, de um imperador, que no caso é o Dom Pedro I. Ok? Perfeito. E Newton, qual foi o modelo adotado? A escravidão. Inclusive, você vai ver que no futuro, eu estou falando de primeiro reinado, mas quando chegar no segundo reinado, o que é que vai acontecer? Eu terei o café, e esse café também, inicialmente, certo, na região do Vale do Paraíba, ele vai fazer uso de um modelo de plantation, um modelo de adoção da mão de obra escrava, ok? Então, aqui também tem tudo para ser correto. Estão entre os principais pilares da monarquia, correto. Ok? 3. Pessoal, eu estou tossindo, mas não é Covid não, viu? Eu queria dizer que eu estou vacinado, já tive e faço teste de 15 dias. 3. A nobreza imperial, definida como uma classe social diferenciada, porque é hierarquizada, era um segmento restrito reservado àqueles que possuíam vínculos de consanguinidade com a aristocracia europeia. Meu querido. A nobreza brasileira, são aqueles que têm prestígio econômico e acabam sendo titulados através do que demonstram economicamente e não através de laços consanguíneos. Através da ostentação. Ostentação. Então a terceira está errado. Resposta correta, apenas o item 1 e 2. Resposta correta, o item D de dado. E o Tiagão agora faz a 5 e a 6, né? Sim. Fala, Tiagão. Descansa lá. Também tive Covid, melhorei, sarei. Tô aqui, nesse momento crucial para tentar ajudar vocês a esclarecer aí as últimas dúvidas. Piazada, vamos na questão 5 aqui, A colonização é uma experiência histórica de longa duração. Sobre a colonização na história do Paraná, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Então isso aqui, como eu estava falando antes, em relação à colonização do Paraná, acontece basicamente quando? Acontece aí ao longo de toda a história do Brasil, certo? Item 1. A primeira tentativa de ocupação territorial do Paraná foi realizada por espanhóis que estabeleceram um sistema de colonização e de subordinação da população indígena, conhecido como adelantados e encomendas. Newton falou antes, algo que é bastante importante em relação aí à história. Muitas vezes os aspectos relacionados à história geral ajudam muito a entender o que acontece especificamente na história do Brasil e aqui agora, nesse caso, em relação à história do Paraná. O que nós temos aqui nesse processo de colonização dessa região oeste até a região central do estado do Paraná? Nós temos, então, a criação da Província Real do Guairá. Província essa que vai acabar compreendendo 3 importantes territórios. A Vila de Ontiveiros, a Vila de Guairá e a Vila Rica do Espírito Santo. Vão formar basicamente aí uma área geograficamente que vai compreender da região oeste do Paraná, fronteira aqui com o Paraguai, no Rio Paraná, até a região central do estado. E o que os espanhóis vão acabar desenvolvendo aí, principalmente, já que não tinha o ouro e muito menos a prata aí da Bolívia, e nesse contexto, a prata da Bolívia era muito interessante. Mesmo assim, para garantir a posse do território, os espanhóis passaram a ocupar esse território, já visto que tem toda a questão territorial aí do Tratado de Tordesilhas. Mesmo assim, os espanhóis garantiram a posse do território. E aí a gente tem a formação das encomendas. O que seriam as encomendas? Seriam grandes propriedades em que, basicamente,
Aqueles que acabavam recebendo essas grandes propriedades, chamadas também aí de haciendas, acabavam então comandando a população, no caso nativa desse território, fazendo esses nativos trabalharem para pagar pelo direito de morarem nessa terra. Ou seja, os espanhóis sacanearam completamente com os nativos, porque pegaram e se apossaram das suas terras e ainda faziam eles trabalhar inteiramente de graça. E um detalhe importante, a coroa espanhola havia proibido a escravização de nativos. Então, não tinha como fazer o nativo ser escravizado. Mas a encomenda vai acabar disfarçando isso aí. E é claro que a gente tem relatos de pessoas importantes, freis dominicanos, como, por exemplo, o Frei Bartolomeu de las Casas, que veio para a América para ajudar no processo de catequização, e ele vai identificar essa característica aí, em que os nativos trabalhavam como escravizados, mas aos olhos da coroa não eram nada escravizados. Só que esse processo da encomenda não rolou, não deu certo. Principalmente por conta da resistência dos nativos. Então, o que os europeus vão ter que fazer? Os europeus vão ter que, então, modificar essa estrutura, trazendo quem? Os jesuítas para cá. Para que os jesuítas? Porque os jesuítas chegavam, criavam aí as famosas missões religiosas, que é onde basicamente acontece o aldeamento, e ali faziam os nativos trabalharem. Aí os nativos trabalhavam dentro de várias atividades, agropecuária, a agricultura, ou até mesmo a tentativa de prospecção de algum tipo de mineral, para conseguir então fazer economicamente esse território acabar desenvolvendo-se. Então, nesse caso, a ONU está correta, porque nós temos, então, com os espanhóis, logo no começo do século XVI, esse processo aí de ocupação e, de uma certa maneira, colonização também desse espaço territorial aí do Paraná. Correta. 2, o primeiro ciclo econômico do Paraná se constituiu a partir da mineração e contribuiu para o povoamento do litoral e para a colonização do chamado Primeiro Planalto. Inclusive com a fundação da cidade de Curitiba. Primeiro ouro do Brasil, Paranaguá. Pode colocar do lado ali, 1570. A prova não vai ficar discutindo a data com você, mas vai querer saber onde é que foi encontrado o primeiro ouro do Brasil. E, é claro, dentro das andanças de bandeirantes, dentro das andanças de espanhóis, nós temos a descoberta desse primeiro ouro aí, na região litorânea do Paraná. Tiagão, eu vou interromper só nesse momento, que eu acho que é uma dica importante para os alunos. Geralmente, quando datas são cobradas em sua prova, as datas tendem a ser corretas, porque hoje em dia não é muito comum que as provas elas tentem aferir somente tua memorização, principalmente provas de história. Então, na hora que o Tiagão falou, eu fiz questão de falar para você, até porque tranquiliza o aluno, né? Porque às vezes você tem mais de uma data a respeito de um mesmo assunto. Por exemplo, capitanias hereditárias, alguns atribuem aqui 1532, outros a 1534. Não tem problema. A prova não vai fazer isso, então acalme o seu coração, viu? Não tenha medo disso. Vai lá, porque também, em relação a esse primeiro ouro, as primeiras andanças que acabam iniciando o processo de prospecção, alguns autores consideram aí 1584, 1585, mas desde 1570 já tem. Então é para o cara ficar tranquilo aí em relação a essa data. Eu acho que o nosso papel também nessa superrevisão é tranquilizar o aluno a respeito de que tipo de questão eles vão pegar. Porque não fique querendo encontrar pelo em ovo. Não fique querendo encontrar pegadinha a cada letra que você lê. Entendeu? Eu acho que nosso papel é mais do que passar conteúdo. É chegar para o aluno e falar, meu querido, você está preparado? O que você está vendo aqui hoje pode te gerar 1 ou 2 questões amanhã. E não é por conta de uma paranoia, às vezes até de um trauma de provas anteriores, que você vai perder questão. Exatamente. Então a 2 está correta porque está falando basicamente nesse processo de mineração, aí no litoral paranaense, que vai acontecer no século XVI, para arredondar o negócio, vai acabar sendo responsável pelo surgimento, além de Curitiba, uma outra importantíssima cidade, que é Paranaguá. Além de Paranaguá, a gente tem também Morretes e Antonina, diretamente ligada aí à mineração. Beleza? A 3. O caminho de Piabiru
foi construído por portugueses e por espanhóis com o objetivo de escoar a safra agrícola, produzida nas reduções jesuíticas para o Porto de Paranaguá. Ó, você que já está acompanhando aí há algum tempo, a gente já falou sobre esse caminho do Perobiru algumas vezes. Esse é um caminho que conecta o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Quem que fez ele? Os nativos, né? Dentro de um processo proto-histórico em relação aí ao Paraná, os vários nativos que perpassaram aí pelo território paranaense e pela América do Sul, vindo basicamente da América Andina. Então, não foram os espanhóis e muito menos os portugueses que construíram esse caminho do Peabiru, e sim os nativos, os índios aqui do Paraná. Beleza? Afirmação 4. O norte do Paraná foi colonizado exclusivamente pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Exclusivamente é uma palavra que força muito. Isso aí também é aquele cuidado básico que você tem que ter aí com essas palavras aí radicais, né? Exclusivamente não, porque a gente tem aí a Companhia Melhoramentos, que também vai acabar auxiliando nesse processo de ocupação e colonização da região norte do Paraná. E durante aí os anos 40 e 50, nós temos o governo federal auxiliando também nesse processo de colonização. Inclusive vai dar uma treta danada aí lá na região norte do Paraná, divisa com São Paulo, que foi a revolta de Porecatu, também conhecida como revolta do Quebra-Milho, certo? Então a 4 está errada porque não é exclusivamente. E a 5. A principal empresa de colonização do oeste do estado do Paraná foi a Industrial Madeireira, completa ali, tá? Madeireira, e Colonizadora Rio Paraná Limitada, também conhecida como Maripá. Extremamente importante aqui associar a Maripá a 2 territórios, Guaíra e também Porto Mendes. E principalmente relacionada ao que aí, ó? A Constituição da Fazenda Britânia, onde a gente tem uma boa parte aqui de cidades da região oeste do Paraná, como, por exemplo, que Toledo, um abraço para o pessoal aí de Toledo. E, é claro, uma atividade econômica que é característica da região oeste, já desde o século XIX, e que no século XX vai acabar envolvendo-se ainda mais com esse processo de ocupação e colonização, que é a erva mate, onde a gente tem aqui a famosa empresa Mate Laranjeiras. Por isso, então, 1, 2 e 5 estão corretas. É a letra A correta na número 5. Newton, chegamos na República. Quando a gente fala de República, é onde eu espero a maior quantidade de questões. Das 10, acredito aí que pelo menos umas 4, porque a maior parte dos itens do edital está dentro de República. Momento histórico em que a gente tem uma produção mais detalhada. Então você acaba tendo aí muitos conteúdos que podem ser cobrados de maneira mais aprofundada. E quanto mais a história se aproxima de nós, maior é a riqueza de detalhes. E aí faz com que as questões se tornem um pouco mais difíceis. Aí porque você tem mais coisas para ou decorar ou entender. Aí, okay? Como diz Evandro, é na subida que a canela engrossa. Exatamente. Eu vou fazer a 6 é Pode comigo? Fazer. Bora. A carestia do indispensável à subsistência do povo trabalhador tinha como aliada a insuficiência dos ganhos. A possibilidade normal de legítimas reivindicações de indispensáveis melhorias de situação esbarrava com a sistemática reação policial. As organizações dos trabalhadores eram constantemente assaltadas e impedidas de funcionar. Os postos policiais superlotavam-se de operários, cujas residências eram invadidas e devassadas. Qualquer tentativa de reunião de trabalhadores provocava a intervenção brutal da polícia. O ambiente operário era de incertezas, de sobressaltos e angústias. A situação tornava-se insustentável. A citação é um relato de Edgar Leuenroth, no jornal Estado de São Paulo, justificando a sua participação no movimento grevista de 1917. Conforme descreve Leuenroth, a condição operária gerou uma série de greves e mobilizações durante a Primeira República. Olha o comando da questão, pesada. Aqui você mata tudo, Newton. Aqui você regaça. Sobre as reivindicações da classe operária na segunda metade da década de 1910,
Analise as proposições. Reivindicações essas que vão acabar, é claro, recaindo dentro da greve de 1917. Primeira afirmação. O operariado reivindicava a jornada de 8 horas de trabalho. Onde que essa galera está reivindicando isso, meu Deus do céu? Aqui a gente tem uma fortíssima influência das ideologias sociais do século XIX que chegam no Brasil juntamente com a grande leva de imigrantes. Uma boa parte desses a gente sabe que são absorvidos aí pelas fazendas cafeicultoras. Mas uma parte significativa deles acabam envolvendo-se com as atividades industriais, até porque muitos deles possuíam esse conhecimento técnico. E como a gente sabe, tem toda uma discussão relacionada a questões trabalhistas, essa galera vai defender, dentre várias características e vários dos seus anseios, eles vão defender essa redução da jornada de trabalho para 8 horas de trabalho diária. Isso aqui é uma reivindicação legítima do movimento. Então, a número 1 está correta. A 2. O operariado reivindicava o direito ao repouso semanal de 36 horas. O que seria esse repouso semanal de 36 horas? Não seria somente o descanso além das 8 horas de trabalho, mas sim aquilo que a gente considera hoje como descanso semanal remunerado. O restante do sábado e todo dia de domingo, completando aí 36 horas. Essa também era uma reivindicação legítima do movimento. Então a 2 também está correta. Terceira. O operariado reivindicava a proibição do trabalho de menores de 14 anos. Além disso, eles também reivindicavam a regulamentação do trabalho infantil. Se é para ter trabalho infantil, então tem que ser regulamentado. Com 14 anos, pode trabalhar? A partir de 14 anos, sim. Com menos de 14, não. Torna-se ilegal. Essa é uma das pautas da luta do movimento grevista de 1917 também. Então a terceira também está correta. E a 4. O operariado reivindicava a igualdade salarial para homens e mulheres. Acredite você, sim, essa é uma afirmação correta, dentro desse contexto em que já se discute, principalmente aí por conta do movimento feminista, a ideia de equiparações sociais entre homens e mulheres. Todas estão corretas, então nós temos aí como correta a letra E. Só um detalhe, Newton. A gente tem, é claro, um movimento grevista que vai acontecer em Curitiba, em 1909 e 1910. Já anunciando aquilo, toda essa movimentação partidária, sindical, que acaba acontecendo no Brasil aí no começo do século XX, que é uma característica muito importante da Primeira República. Beleza? Newton? Pronto. Tiagão, vem aqui fazer a 7 comigo. Opa. Certo? É bom que a gente faz uma junto aqui. Atribui-se o nome de Revolução de 30, também pode ser chamado de golpe, né? Golpe. De 1930. Então, se porventura na sua prova, certo, as duas nomenclaturas forem utilizadas, efetivamente você não vai ter problema com isso. Exatamente. Há um movimento que depôs o último presidente da República Oligárquica, um rapaz chamado Washington Luiz. Forte. Fortíssimo, viu? Imponente. Inclusive, lendo alguns livros, eu sempre escuto falar que o Washington Luiz não foi um dos piores, mas que ele teve o azar de estar na presidência do Brasil em um momento que já era muito difícil sustentar o modelo que se apresentava. Então, o Washington Luiz, ele foi o último, mas eu queria colocar aqui, ó, a República Oligárquica, ela começa no ano de 1894, com a transição do Floriano Peixoto para o indivíduo que você conhece como Prudente de Moraes, sim, que foi o indivíduo responsável, certo, pela pacificação de uma região brasileira que estava em convulsão social, que é o interior da Bahia, a Guerra de Canudos. Sim. E olha que interessante, vamos ver se eu consigo aqui assimilar e fazer uma questão. A capital de Santa Catarina se chama Florianópolis, mas por conta de uma imposição, não necessariamente de uma homenagem a Floriano Peixoto. E entre Santa Catarina e Paraná, houve um dos principais movimentos rurais da história do Brasil, que foi a Guerra do
contestado. Então a gente tem bem aqui, ó, uma forma de falar tanto do contestado quando lembrou de Floriano, mesmo que tenha sido, obviamente, antes, e também quando falou de Prudente de Moraes, a gente pôde falar da Guerra de Canudos, e são duas dicas que eu deixo para o aluno. Golaço, hein, Pia? E essa foi boa, viu? Nossa. E essa República Oligárquica vai justamente até o ano de 1930. Exatamente. Newton. Teve um presidente eleito? Teve, Júlio Prestes. Dentro da máquina, digas, toda aquela máquina fraudulenta e do sistema conhecido aí como voto de cabresto. Mas lembrando que teve fraude para os dois lados. Sim. E quem era o candidato que concorria com Júlio Prestes? Um rapaz chamado GG, o Getúlio Vargas. Só que o grande lance é, Getúlio foi derrotado. Sim. Só que tinha um vice-presidente arretado pra caralho, que era um rapaz chamado João Pessoa. Sobrinho de Epitácio. Que foi presidente do Brasil depois do Venceslau Braz. E é interessante que, se você parar para pensar, o João Pessoa, ele é peça fundamental aqui. Por que ele é peça fundamental? Por um motivo bem simples, ó, meu querido. Esse João Pessoa vai ser assassinado. E esse assassinato, ele ganha tom político. Sim. E esse tom político faz com que a população, certo, comece a apoiar Vargas e comece a ficar contra a posse de Júlio Prestes. Lembrando que esse Vargas fazia parte de uma aliança entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e alguns estados do Nordeste brasileiro. Você sabe que isso aqui, a questão em que o Vargas aproveita o assassinato do João Pessoa, muda o nome do Vargas. Ele passa a chamar Getúlio Maquiavel Vargas. Maquiavel é ótimo. O cavalo só passa encilhado uma vez. Então você tem que aproveitar. E nesse momento, ele entra à presidência da República sem ter sido eleito. E uma coisa que é interessante, de 30 a 45, o Vargas não vai ser eleito diretamente. O Vargas vai passar 15 anos no poder sem que o povo decida colocá-lo lá. E olha que legal aqui, ó. Vamos aqui para o item A, certo? Apesar de ser considerado um líder populista, pera ainda, ele é um líder populista, mas ele não é só populista. Várias charges fazem o seguinte: quem é Vargas? Depende. A quem Vargas está sujeito? A figura que ele vê no espelho, a ele mesmo. Entre 30 e 34 eu tenho Vargas, e eu diria mais. Entre 30 e 32 eu tenho Vargas. Entre 32 e 34 outro Vargas. Entre 34 e 35, 35 outro Vargas, a intentona comunista. De 35 a 37 outro Vargas, e de 37 a 45 sim. Aí um novo Vargas, ele é multifacetado. Mas enfim, ele tem a sua fase populista. Ok? Getúlio Vargas manteve-se distante de quaisquer práticas nacionalistas. Tchau. Meu irmão, ele não era nacionalista, não. Ele chega a ser ultranacionalista, porque durante o Estado Novo, ele se baseia no fascismo. Sim. E o fascismo tem o ultranacionalismo e a figura do líder como sendo imponente e exacerbada como um dos seus principais pilares. E então, ele vai usar isso como ninguém. Exemplo, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939, faz com que a figura dele seja enaltecida, e a figura dele meio que se confunde com a figura do Brasil. Então, o crescimento político de Vargas se confunde com o crescimento do Brasil. Então, pelo amor de Deus, o item A papocou aí. Item B, durante o governo provisório, quando é que é, Tiagão? 1930... 34. Qual é o principal evento aqui? 1932, Revolução Constitucionalista Paulista, tá ok? Getúlio Vargas foi responsável pela consolidação das leis trabalhistas. Opa, 1943. Aí eu estou trabalhando com datas, mas eu não estou enganando o aluno. Não. Eu estou dizendo, pelo amor de Deus, meu querido, você tem que saber pelo menos, deixa eu apagar aqui, você tem que saber pelo menos, apagar toda a tinta do slide, que o governo Vargas, ele tem 3 fases. Se não souber isso, não adianta. Certo? 30, 34. 34, 37. 37, 45. E vamos fazer o seguinte, cara. O cara que ainda quer dar o gás, e ele diz, cara, é importante história, eu vou atrás, ó. De 30 a 34, Revolução Constitucionalista Paulista. 34 a 37, ANL versus A e B. Boa. Certo? Mais o quê? Intentona comunista, mais plano Cohen. 37 a 45, principalmente, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a consolidação da legislação trabalhista. Vai que é sucesso. Principalmente porque que Vargas acaba saindo do poder. Então, o item B, 43, não está
dentro do que nós precisamos. Item C, após 4 anos de um governo provisório, 4, Tiagão, 4 anos. 30 a 34. Exato. Getúlio Vargas tornou-se presidente pelas vias da legalidade. Aí você diz assim, porra, meu irmão, o Newton me enganou. O Newton falou que ele não foi eleito diretamente. E quem foi que disse que a legalidade é eleição direta? Porque quando a Constituição de 1934 veio, ficou acordado que a primeira eleição seria indireta. Então ele, Vargas, vai ser eleito indiretamente em 34. Nessas eleições, apenas os deputados participantes da Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai criar uma Constituição que é o coice de um bacurim, que é a trepada de um preá. Por quê? Porque é uma Constituição que fica de 34 a 37, é uma ejaculação precoce. Então você chama a Constituição 34 de ejaculação precoce. Mas ainda assim o Vargas chamava ela de monstruosa. É, porque o Vargas não gostava muito de Constituição que visasse algo democrático. Né? Não queria saber. Tem uma frase. Vargas falava o seguinte: as constituições são como as virgens, nasceram para ser violadas. Imagine uma frase como essa hoje, dentro de um contexto como que nós vivemos. Cancelado. Detalhe, Vargas falou e foi aplaudido. Engraçado, né, pessoal? Os tempos mudam, as coisas mudam, né? O cara rasgou aí, 2 constituições, tiveram direito a voto. Resposta correta, o item C de casa. Tá ok? Vou resolver só as outras com você. Bora. O apoio militar de Luiz Carlos Prestes. Prestes não apoiou Vargas, porque sabia que Vargas vinha da elite agrária, portanto Vargas bebia da mesma fonte da República Oligárquica. Exatamente. Item E, o voto feminino foi uma conquista, foi 32 pelo Código Eleitoral, 34 pela Constituição, obtida durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, sua duração foi restrita e suspensa com o estabelecimento do Estado Novo em 37. Vamos dizer, o Newton me falou que a mulher só vai votar em 46, porque só tem eleição direta em 46. Exatamente. Porque o Estado Novo vem em 37, não tem eleição, é ditadura. E o cara cancelou as eleições. Então, Newton, quer dizer que está correto? Não. Não quer dizer que está correto, não, porque não foi suspenso. O voto feminino não foi suspenso. Então, resposta correta, o item C. Tiagão, resolve a outra aí, por favor. Ó, questão muito importante porque trabalha com o movimento social e movimentos sociais é um dos itens aí do edital. Questão 8. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, nasceu da premissa de que a luta pela terra tem de ser de massa. É um dos mais inovadores fenômenos políticos da América Latina, à medida que busca enfrentar os problemas do campo, atacando as causas estruturais. Comparando com outros movimentos sociais, o MST apresenta como característica própria, letra A luta permanente pela reforma agrária, acima de qualquer luta política, visto que para o movimento a conquista da terra pela ocupação representa uma vitória na luta pela vida digna. Ó, só questão relacionada à terminologia. O MST, né, a ação do MST, entende que ocupar a terra está relacionada ao quê? As terras improdutivas, né, aquelas terras que não estão funcionando, elas têm que ser ocupadas para dar terra para quem precisa da terra. O que acontece é que o movimento, através principalmente das ações com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, visa não ocupar a terra para garantir, mas sim visa criar os assentamentos de terra, onde aí então as famílias ligadas ao movimento acabam então conseguindo a posse desse território. Por isso o item A está errado. Letra B. A luta pela revolução socialista, pois para o MST a ocupação é a forma de enfrentamento ao capital para criar as condições necessárias de se promover a revolução. Não. O movimento, por mais que ele tenha uma energicidade muito grande, mas ele não atua de forma revolucionária. Tem uma influência grande do socialismo? Com certeza, mas não a ponto de promover conflitos. A gente sabe que, infelizmente, ao longo da história do movimento, tivemos algumas situações dramáticas, como, por exemplo, o Eldorado dos Carajás, lá nos anos 90, onde a gente sabe que, infelizmente, várias mortes acabaram acontecendo, mas em relação ao processo de defender uma posição, e principalmente aí uma estrada. Por isso, a letra B está incorreta. C.
A ocupação de terras preferencialmente produtivas, pois o sustento do movimento ocorre pela ajuda daqueles que já foram beneficiados pela conquista de seu pedaço de terra. Não. A ideia do movimento, a ideia do MST, é conseguir o acesso à terra. Quem já conseguiu acesso, quem conseguiu assentar-se, aí tem a diferença entre acampamento e assentamento. Quem conseguiu assentar, pronto, já está com a sua terra. O movimento vai continuar para conseguir assentar mais famílias. Essa é a ideia do movimento. Essa é a característica própria do movimento. Por isso, letra C, incorreta. D, a produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, pois, para o MST, a luta pela vida digna passa por uma alimentação saudável de todos os assentados. Não que isso não esteja incorreto, não que isso não é uma característica. Uma das características do movimento é lutar contra a produção, principalmente aí dos alimentos transgêneros ou transgênicos. Mas a letra D não é uma característica própria e exclusiva do movimento. Já a letra E constrói, por trás das suas lutas características, um movimento propriamente político que alcança as raízes do sistema de poder ao agrupar populações cujo conflito incide nos alicerces de um sistema. O direito da propriedade é a ideia da reforma agrária. Ok. Certo? Eu não vou lhe atrapalhar não, você falar agora? Não. Vamos lá. Você queria ficar? Desculpa. Não, queria não. Foi a última? Aqui. Foi a última? Quase, só um instante. Você Não, pode... falta mais uma? Tem Falta. mais? Ah, tá não, então é só Pode pra ser? saber, só pra Você saber. pode aí botar uma música de fundo aí nesse momento, por favor? Romântica, romântica. Hoje, né? Poxa vida, olha aí, ó. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados. Não, sai de perto, vou achar que a gente é gay. Sim, dia dos namorados. Qual o problema? Certo? Vanessa Ribas. Ah, Não diz o nome do namorado. ah. Ao meu namorado que está assistindo. Feliz dia dos namorados. Nossa. Bons estudos e trate de passar nessa prova. Viu? Porra, Vanessa, diz o nome desse cara, porque agora a pressão tá grande. Vanessa tá garantindo o soldado. Tá vendo? Viu? Ó? Parabéns, Vanessa, viu? Parabéns ao seu namorado. Parabéns, Vai. bicho velho. Vai estudando aí, hein? Vai estudando. Tiagão, ainda tem uma questão. Tem uma última questão. Dá tempo, Lustosa? Dá? Manda ver, manda ver. Olha, quero desejar aí feliz dia dos namorados pra minha esposa. Beijo, Gi, te amo, tá? Aproveitando esse ensejo aqui, a bola quicando na frente, só empurrar. Muito bem. E feliz dia dos namorados pra você Não, também. pra mim não, mas eu queria desejar pra minha esposa. Aniversário dela eu tava aqui, em Cascavel. Dia dos namorados aqui em Cascavel. E no dia do meu aniversário eu tava viajando pra Cascavel. Tá Pra vendo? você ver como a gente também sofre, porque eu costumo dizer, o Lustosa fala muito isso. Quem vê aula não vê bastidor, né? Quem vê aula, com a galera montando tudo isso aqui até sempre tá mais espetacular, não vê o corre que é. Acordar hoje ainda estava escuro para a gente chegar aqui 7 da manhã, para que a gente pudesse tentar ter uma sintonia para dar a melhor aula para você. Então também, ó, feliz dos dias namorados aí para minha esposa também. Eu não sei se na próxima data comemorativa eu vou estar em Fortaleza, mas a gente tem que entender que o ofício da gente faz com que os alunos, de vez em quando, sejam colocados em primeiro lugar e às vezes até a nossa família, sabe, fica em segundo plano. É Esquisito. o sacerdócio, É né? o sacerdócio. Professor é o É sacerdócio. um sacerdócio, meu querido. E você que vai ser policial militar, você vai entrar em outro sacerdócio. A sociedade não gosta de você. A sociedade, A ela daqui não gosta. quer que você se dê bem. A daqui gosta. Não, é engraçado, gosta. lá em Fortaleza, policiais militares entraram com prioridade na vacinação, a população toda colocando que eles não deveriam. Credo. Então, cara, preste atenção. Você também está entrando no sacerdócio e, se Deus quiser, vai dar certo para você. Não, mas Nona aqui- questão, Tiagão. Aqui a galera gosta. Graças a Deus. Tá. Questão 9, última questão, para arrematar, piazada. Leia os textos a seguir. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart, 2 e 2, 4. Meu amor, tudo em volta está deserto. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Caetano Veloso, 2 e 2. Os textos fazem críticas explícitas e implícitas à ditadura civil-militar que governou o Brasil entre 64 e 84. Com base nos textos e nos conhecimentos históricos sobre o período, considere as afirmativas a seguir. Cara, não tem nem o que falar. Isso aqui é um assunto que batata, com certeza, vai cair. Não só porque é item de edital, mas porque... Oi, oi.
Oi. Caiu? Oi, voltou? Opa, voltamos. Parou de onde? Retomando Pronto, sim. aquela. O Thiago tinha me feito uma pergunta, certo? Qual é, para mim, um ano em que a ditadura começa a ser, obviamente, mais apertada? E eu falei que era 68, eu falei que era com Costa e Silva. Mas que boa parte das informações a respeito de repressão na ditadura ficavam com Médici, né? E eu falei que em 69 nós temos uma grande emenda constitucional para adequar a Constituição de 67 ao ato institucional número 5. Então era isso que a gente estava falando quando a internet deu uma travadinha. Número 1, corretíssima. 2, a Tropicália fazia a crítica aos costumes, assim como disseminava os ideais libertários pregados pelos movimentos de contracultura. Ó, a influência da história geral em relação aqui, aquilo que está acontecendo dentro da história geral, os movimentos de maio de 1968. E, é claro, uma característica extremamente importante aqui da Tropicália, que vai utilizar-se de elementos genuinamente brasileiros. Com elementos que vêm de fora do Brasil. Exatamente. É uma grande Guitarra miscelânea. elétrica, por exemplo. Cara, né? meu irmão, é o Caetano, no auge da loucura. Aham. É a galera psicodélica. O Eu tenho os cara- instrumentos elétricos com instrumentos genuinamente brasileiros. Eu tenho a herança do rock, a herança do pop. A intenção ali era organizar tudo num grande caldeirão, porque eles acreditavam que o que vinha de fora não prejudicava. Uhum. Pelo contrário, acrescentava a cultura brasileira. Mas os caras parece que tinham cheirado o cu com uma mangueira, porque era um mais louco que o outro, velho. E Cacildes. eles eram E loucos aí, mesmo. então é pra criticar? É pra criticar. Então vamos criticar bem feito. A gente ainda tem tempo, pessoal? Dá para dar uma informaçãozinha de 3 minutos aqui? Ainda tem? Ou a gente pode... Dá para dar uma informaçãozinha de 3 minutos, Lustosa, ainda? Temos um tempo. Então, deixa eu dar uma dica, pessoal, e se cair na prova, tomara que esteja gravado. Quando o assunto é ditadura civil-militar, eu tenho 3 movimentos do campo musical que eu gostaria que você anotasse. Primeiro, a música ufanista, certo? Dom e Ravel, principalmente. Uhum. Segundo, a Tropicália, certo? Que é um movimento de contracultura. E tem um outro movimento que eu gostaria que vocês lembrassem, que é a Jovem Guarda, que se torna a queridinha, certo? A ditadura civil-militar, porque ela não contesta nada, certo? Enquanto o Reginaldo Rossi tá pedindo pra mulher, sei lá, parar de tomar pílula, Aham. dizendo que ele é a raposa e ela é as uvas, o pau tá comendo no Brasil e a galera não tem problema nenhum com isso. E com relação a movimentos sociais, Malandro ele, né? também anote, malandro, anote 3, certo? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, antes da ditadura, Direta Já na ditadura e Movimento dos Cara Pintadas, posterior à ditadura. Exatamente. Perfeito? Vai, Tiagão. Ó, você falou aí na Jovem Guarda, tá aqui o item 4, mas antes vamos no 3, rapidinho, ó. A ditadura civil-militar declinou de produzir propaganda sobre o regime. Como não? Os caras mais faziam propaganda, em todos os momentos, principalmente a partir de 1970, utilizaram até a própria Copa, o tricampeonato de 70 para fazer o quê? Aquele movimento, 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Usaram pra caramba, tá? Então a 3 está incorreta. E a 4, a Jovem Guarda sofreu forte impacto da censura devido à defesa da utilização dos instrumentos elétricos e de vestimenta a fogo. De jeito A nenhum. Jovem Guarda era o quê? Era o iê. Os caras falavam assim, ó, quero que você me aqueça nesse inverno tudo tudo mais vá pro inferno. Os caras não estão nem preocupados com fazer Qual é o crítica gabarito, nem nada. Tiagão? O gabarito é letra A, somente as afirmativas 1 Um e e dois. 2 são corretas. Vou pegar o gancho aí de vocês, até para vocês explicarem. Vocês são os professores. Assim, a prova, ela é objetiva. Sim. Ela não quer saber o que eu acho. Claro. Ela quer saber o que a história mostrou. Os fatos. Porque, assim, eu cheguei ali na volta, vocês falando da declaração de Getúlio Vargas, de que hoje seria um absurdo, né? Sim. Aquela declaração. Aqui, a questão da ditadura, assim, independente do presidente que hoje esteja no poder ou não, e do seu viés político ou não, a prova não está perguntando se você concorda, discorda, acha ou não acha. Ela quer saber, foi isso ou não foi, tá certo ou tá errado. Porque senão o cara vai perder a prova por uma questão ideológica dele. Primeira coisa que o cara tem que saber é que ele vai fazer a prova e a prova é feita por uma banca. Ele tem que entender a mentalidade dessa banca. Se a banca fala uma coisa que ele não concorda, naquele momento ele vai concordar. Porque o importante é passar no concurso. Depois ele pode militar contra a banca. Exatamente. Ok? Galera, Perfeito, perfeito. muito obrigado, certo, pela Fica aí, participação. Fica aí que a gente vai, assim, a gente já teve a dica de ouro de geografia e a gente agora vai chamar uma questão potencial de prova
também de geografia, porque há nenhum demérito dos dois, mas geografia vem com 12 questões, 12, e vocês vieram com 10 na prova, não é isso? Então, e vocês ainda vão também falar Eu ainda tenho uma dica de 30 minutos que eu vou dar para vocês. Exatamente, mais uma questão potencial de prova, não é isso? Mas a gente vai chamar o Anderson, tá pronto lá? Anderson, tá pronto subir? Então vai contigo, Anderson.